Mais uma vez, estamos aqui no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, né? Já ultrapassamos a marca dos 500 inscritos, né? Nossa meta agora são 1.000 inscritos. Então, vocês que estão aqui conosco até agora, que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Continuem compartilhando, continuem curtindo, comentando, né? Indicando aí novos temas, novos conteúdos. E você que está chegando agora, mais uma vez, quero te convidar a se inscrever. Se inscreve agora no canal, porque você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Aqui a gente fala um pouquinho sobre tudo. Hoje nós estamos aqui, né, nosso grupo de 4 amigos, com um convidado, e eu vou deixar o nosso amigo Carlos Bernardo, né, apresentar ele. Olha aí, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez, né, para o nosso 5º episódio, né, nos dizem que vem depois da gente alcançar essa marca, como o Juarez falou, 500 inscritos, isso significa muito para nós, né? Estamos muito felizes aí pelo que Deus tem nos permitido viver, né? Juntamente com vocês aí que têm nos acompanhado, e hoje, naturalmente, no 5º episódio, né, nós recebemos nosso primeiro convidado, Samuel Samuca do Acordeon, né, nosso irmão, que com tanta generosidade aceitou o nosso convite para estar conosco aí. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante também, a cosmovisão cristã, né, bíblica, e a cultura, né? Então, já na largada, já vou pedir para o Samuel se apresentar para a turma aí, né? Ele que é extremamente conhecido aí no estado, no Brasil, em todos os lugares, mas que ele possa ter também a oportunidade para se apresentar e falar um pouquinho já da história dele aí, como é que ele chegou aqui, né? Como é que nós vamos se encontrar? Como é que nós vamos se encontrar e hoje está ao redor dessa mesa aqui, tomando um chimarrão e falando sobre esse tema tão interessante aí, né? Samu. Uma grande alegria estar com vocês aqui, reunidos, tratando sobre assuntos tão importantes para a nossa vida. No meu caso, a minha vida profissional, que se mistura, né, com a questão da fé, e não seria diferente, afinal, todos nós cristãos, nós somos chamados também para viver no meio profissional aquilo que nós cremos também, aquilo que é a nossa fé. E eu creio que vai ser bom, talvez vai ter algumas polêmicas, vai ter alguma coisa para dar uma salgada e que tenhamos, então, uma boa conversa. Eu sou lá de Santo Antônio da Patrulha, meu nome é Samuel. Por ser Samuel, todo Samuel vira Samuca. E por tocar um instrumento que é o acordeon, a gaita, virou Samuca do acordeon, né? Mas não é meu sobrenome. E eu também não sou tão balaqueiro, nome artístico, eu não gosto muito dessas coisas. Mas virou assim, então, por conta das redes sociais, eu boto Samuca do acordeon e ficou esse nome. Mas não nada demais. Sou casado com a Ana Paula, sou pai do José Otávio. Nasci em Santo Antônio da Patrulha, em 1983, quem é bom de matemática, que faça a conta. E em 1995, uma quarta-feira, no dia 22 de novembro, às 4h15 da tarde, eu peguei pela primeira vez esse instrumento, que é o acordeon, a gaita, como nós chamamos no Rio Grande do Sul, na mão, por conta do futebol. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol. O primeiro desgosto que ele teve foi porque o meu nome é Samuel por causa de um jogador do Grêmio que tinha na época. Então, quando eu nasci, além do nome, eu recebi travesseirinho do Grêmio, camiseta. Quando eu tive, assim, aprendi a falar, eu disse que eu era colorado. Primeiro desgosto. Mas ele, como gostava muito de futebol, imaginou, tá tudo bem, colorado, mas se jogar bem, tá bem. O Anchieta, que era zagueiro do Grêmio, zagueiro da seleção uruguaia, foi morar em Santo Antônio da Patrulha, lá por 91, 92, e abriu uma escolinha de futebol. E eu fui um dos primeiros alunos, porque o pai quis que eu jogasse. Que, como vocês podem ver, quem está nos assistindo, o meu corpo não tem nada a ver com o corpo atlético, né? E eu fui, aí eu disse, eu vou, mas eu quero ser zagueiro. Porque na minha cabeça o zagueiro era o cara que ficava lá meio conversando com o goleiro ali, não precisava correr muito, né? E assim eu fazia. Me lembro que o pai assistiu os jogos, né? Estava atrás da goleira. E o pessoal se matando, jogando lá, eu ali parado esperando. Se vier aqui, eu faço alguma coisa. E ele gritava, vai na bola, boca aberta. E eu olhava, o que é? Eles passavam, faziam um gol. Não deu certo.
Aí tentaram me colocar numa aula de violão. Aquela coisa, achar um entretenimento para criança. Quem é músico, que está nos assistindo, sabe como é que funciona o sistema do violão, de uma casinha para outra, muda o som. Um mês depois eu atinei aquilo. Ou seja, não era para aquilo ali. Aí, numa última tentativa, para que eu prestasse para alguma coisa, ele me colocou, então, numa aula de gaita. E aí, na primeira aula, gostei desse negócio, sabe? Me senti bem, cara. Eu lembro como se fosse hoje, assim, a sensação que eu tive quando eu peguei e reproduzi algum som daquilo ali a primeira vez. Então, foi uma experiência inesquecível. Por isso que eu lembro da data, do dia, da hora, né? Que era para ser às 4 horas, o professor se atrasou, começou 4h15. Então, ficou inesquecível para mim. Então, mais ou menos esse é o resumo da minha vida. Olha aí, coisa linda. Samuca, legal ouvir a tua história, e até ela vai ao encontro do que a gente vai tratar hoje aqui. Tu está falando do futebol, né, a cultura do futebol, depois tu falou dos instrumentos, né, aí já chegou para ti uma outra cultura, e a gente está tratando aqui nos programas anteriores sobre cosmovisão cristã, né, a maneira com que nós cristãos enxergamos o mundo. Será que olhamos pelos óculos da Bíblia, da Palavra de Deus, ou os óculos simplesmente da cultura humana, né? E muitas vezes a percepção que eu tenho é que nós, nas igrejas, a gente olha assim, cultura do Brasil é o carnaval, é o futebol, e era isso. E é a cultura humana, a cultura do mundo. Mas estudando sobre cosmovisão, a gente vê que a cultura é um dom que Deus nos dá para resplandecer a glória, a beleza dele. Só que, como eu disse, infelizmente a gente inverte isso aí, né? A cultura é lá de fora, a igreja não tem que cuidar disso, né? E muitas vezes, infelizmente, a cultura humana acaba influenciando a igreja e não o contrário. E em cima disso, eu vou te perguntar assim, já de arrancada: culto cristão, ou melhor, culto campeiro, é bom ou ruim para a igreja? Ou melhor, vamos ir mais fundo. A igreja está sendo influenciada pelo tradicionalismo gaúcho ou é o contrário? A igreja está influenciando o tradicionalismo. Como é que tu enxerga isso aí? Rapaz, Sérgio, eu achei que a polêmica ia ser mais para daqui a pouco. Assim, no meio, né? Entramos na sola já, né? Jogando coice. Na verdade, cara, isso é um assunto tão longo assim. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao mesmo tempo tem tudo a ver. Vou explicar melhor. Eu vejo, primeiramente, eu não sou um assembleiano de nascimento, até minha conversão tem 10 anos, e eu me converti numa igreja que não era assembleia, atualmente congrego na D55 ali, em Cachoeirinha, e o pastor Mauro tem uma ligação muito grande com o tradicionalismo, fazia até rodeio, era uma coisa doida, né? Maravilhoso isso. Mas então assim, mas aquele dia que a gente se encontrou, que eu estive lá na sede aqui da Assembleia, aqui em Porto Alegre, e eu não conhecia nada assim ainda de material do Nilson Tarangers, né? Esse grande baluarte, né, da Assembleia de Deus aqui no Sul. E eu fiquei impactado profundamente em ver as fotos dele, pilchado, andando a cavalo, com uma gaita nas costas. Sueco ele, né? Sim, sueco. Ou seja, ele não tem nada de tradição no sangue dele, né? De tradição gaúcha. E eu fiquei impactado com aquilo ali. Eu disse, cara, esse cara entendeu algo que hoje em dia nós ainda não entendemos. Tudo que há de criação, o homem não cria nada. Nós sabemos que Deus é quem cria as coisas. Nada do que existe de bom foi criado pelo homem, foi criado por Deus. O homem tem essa capacitação para trabalhar naquilo ali, para ir desenvolvendo aquilo que já foi criado, né? Ele é capaz de lapidar um diamante, mas ele não cria o diamante. E dentro da cultura gaúcha, o que mais me chama a atenção é assim, eu ainda quero escrever sobre isso. Nós encontramos características na cultura gaúcha que são dons de Deus, que fazem parte daquilo chamado graça comum. Por exemplo, qual é a maior característica do gaúcho? Na minha opinião,
o compositor Leonardo, que escreveu O Celso ao Sul, tem uma música dele chamada Gaúcho Hospitaleiro. E fala assim a todos os brasileiros, fica aqui esse convite, para que um dia nos visitem e sintam-se bem à vontade, pois onde mora um gaúcho, existe hospitalidade. E Pedro vai falar, na sua epístola, que a hospitalidade ela é um dom de Deus. Então vejam bem, no gauchismo, nós encontramos uma marca maior que a hospitalidade. Isso é um dom de Deus. Nós não temos capacidade, por pecaminosos que somos, de sermos hospitaleiros por nós mesmos. E a hospitalidade eu acho linda. Agora já vou viajar um pouco aqui rapidinho. Porque ela surge de um período em que o pessoal viajava muito, carregando, tropeando boi, e precisava pousar, não tinha hotel, não tinha nada. Aí eles tinham que contar com a bondade de alguém que tivesse um galpão, já com tudo preparado, como de fato existia, um pelego, um charque, um arroz ali, a erva, um fogo de chão ali, só acender, para que ele pudesse pousar ali. Ele não podia sair apostando certo, não. Lá em tal lugar eu vou encontrar. Não. Ele tinha que contar com a bondade de alguém, com a misericórdia de alguém. E ele chegava lá e era normal, as fazendas tinham esse costume, já tinha um lugar pronto. Então, mesmo ele não podendo contar com aquilo ali, mas ele encontrava. E se cria essa cultura da hospitalidade. Olha só o que não é coincidência. Nós temos um Deus que não tem a mínima obrigação de nos hospedar no seu rancho eterno. A mínima obrigação. Nós nem merecemos. Mas o nosso Salvador Jesus Cristo proporcionou, por sua misericórdia, pela vontade de Deus, que nós pudéssemos ser hospedados nesse rancho eterno. Ou seja, a hospitalidade também é uma marca tão grande do céu, como é do gaúcho. Então, por que eu estou dando toda essa volta? Para dizer que, como eu falei, sim e não, né? A igreja não tem que ser um CTG. A igreja é o lugar de pregação da palavra de Deus. Agora, nós precisamos entender. Nós fomos plantados num lugar como o Nilson Aranjas entendeu. Ele foi plantado num lugar que existia uma cultura. E como toda cultura humana, ela tem um lado ruim e tem um lado bom. Então eu tenho que entender aquilo que é bom e eu não tenho mais que fazer um culto na Semana Farroupilha. Eu, assim, ó, de todo o coração. Na Semana Farroupilha, os pastores começam a me ligar para ir pregar na igreja, para ir tocar na igreja. Eu primeiro me desvio, me desconverto. Aí depois eu começo a me acalmar. Meu irmão, assim, isso aí vai dar um... Eu não vou poder ir, assim, ó. Por quê? É como se nós comemorássemos o nascimento de Jesus somente no Natal. Imaginem vocês o absurdo. Nós somos cristãos e nós vamos passar só no Natal, a gente vai lembrar. Aí ali no mês de dezembro, do dia 25 de dezembro ao dia 6 de janeiro, acontece muito lá na minha terra, que é uma terra de português, as comemorações dos ternos de reis, que é uma tradição portuguesa, soriana, onde grupos musicais iam cantar nas casas, anunciando o nascimento de Jesus, lembrando os reis magos, tem tudo isso aí. E esse acontecimento acontece ali um pouquinho antes do Natal e termina no dia 6 de janeiro, que conforme, né, a cultura, né, conforme a tradição, seria o dia em que eles teriam visitado Jesus. Claro que não é, mas enfim, só estou falando da cultura. É como se nós fôssemos assim. É absurdo. Então, o que eu quero dizer com isso, meus amigos, finalizando a pergunta, eu acho que nós devemos comemorar muito mais, como igreja, tá, o fato de estarmos num lugar que tem uma cultura onde há uma manifestação de Deus na essência dessa cultura, e isso deve ser levado mais em consideração no ano. Eu já fui proibido, por exemplo, de tocar de bombacha num culto, tá? Agora eu digo para vocês, a minha esposa, por exemplo, a família dela é de Restinga Seca, lá perto de Santa Maria, perto da tua terra. Ela tem um tio que ele vem para a praia, ali em Capão na Ranoa, de bombacha. Ele só usa bombacha. Ele dorme de bombacha. Aí esse cara se converte.
e se apaixona pela palavra de Deus, e ele quer pregar a palavra para aqueles campeiros amigos dele lá. Aí eu falei assim, irmão, assim, tá tudo certo, mas agora tu é crente. Agora tu só não usa bombacha, tá? Porque isso é uma coisa que não tem nada a ver. Né? Meus amigos, isso é absurdo. Então, eu tenho que ter a liberdade. Em primeiro lugar, quem proíbe a bombacha não sabe a origem, não sabe. O cara acha que a bombacha é uma coisa usada no baile. Sim. Não tem nada a ver com isso. No baile é o lugar que tu vai de bombacha, porque é a roupa que tu usa no dia a dia, assim como quem vai de calça é a roupa que usa no dia a dia. Enfim, não tem nada a ver. Então, nós precisamos bater mais em cima disso positivamente, de trazer mais a cultura para dentro da igreja, para a nossa vida de igreja, não torná-la um CTG, mas nós, como crentes, valorizarmos mais a cultura gaúcha. E fazermos o culto campeiro, como está falando, onde se exalte mais essas coisas, mas não só na Semana Farroupilha, né? E entendendo, primordialmente, a tarefa da igreja é pregar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as nações, e nós somos um desses. Amém? Excelente. Eu gostei quando tu falou da graça comum, né? Eu achei interessante isso. Nós devemos, então, pegar os atributos dessa cultura, né? E usá-las para a honra e glória do Senhor, né? Evangelizando e dando testemunho, e não simplesmente pegar uma festa e incorporar essa festa como algo importante para o cristão. Correto isso? Exatamente. Não tem nada a ver. Eu não tenho que mudar a liturgia por causa de uma cultura. Agora eu preciso entender. Mais uma vez, vou citar esse cara, que eu até quero estudar mais sobre ele, porque me fascinou, o Nilson Taranjas. Por quê? Ele entendeu a cultura. Ele não foi lá para pregar sobre gauchismo, o pessoal. Ele foi lá para pregar sobre Jesus, crucificado, ressuscitado. Mas ele chegou na linguagem deles. Ele chegou de bota, de bombacha, com a gaita. Sabe? Ou seja, ele valorizou, e aqui eu já trago aqui uma das passagens a respeito disso que eu acho maravilhosa, que mais me chama a atenção, quando Paulo está em Atenas, que ele chega lá no Areópago, e ele se depara com aquela idolatria toda, várias imagens e tudo mais. E se fosse para a nossa realidade de hoje, o pessoal já ia chegar amarrando e repreendendo. Vocês são tudo do diabo, vocês são tudo do inferno, onde é que já se viu, já chuta uma imagem, já quer. Né? Não, ele entra lá com cautela, elogia eles, porque a palavra religioso que ele chama ali, não necessariamente está falando de idólatras, mas pode ser interpretado como zelosos. Eles são extremamente zelosos com isso aí que vocês acreditam. Ou seja, ele chegou, abriu a cancela. Ele abriu a cancela. Olha, só um pouquinho. Eu estou vendo que vocês têm um zelo muito grande por isso que vocês acreditam, né? Então, a respeito disso, justamente eu quero falar sobre um desses aí. É esse Deus desconhecido. Aí ele começa uma conexão, sabe? Ele não perde o tempo dele falando mal dos ídolos, dos diferentes deuses que ele conhecia e poderia muito bem falar mal sobre cada um, expulsar demônio. Não, mas a preocupação dele é assim, olha, eu vou pegar o que tem de bom de vocês e vou tentar fazer uma ponte. E vou apresentar Jesus. E a prova disso é que no fim dessa história nós temos ali que alguns creram, alguns se converteram, outros não. Isso vai ser sempre assim. A gente vai pregar a palavra, alguns vão crer, alguns vão crer, e outros não. Mas o carinho, a atenção dele que ele teve com aquilo ali, sabe, foi, para mim, é muito forte. E esse aspecto da cultura, de entender a cultura e conhecê-la e usar os aspectos positivos dessa cultura justamente para trazer o evangelho e fazer uma conexão, como tu disseste, Samuca. Tudo é criado por Deus, e a cultura ela tem o seu lado positivo e negativo. E quando tu falava sobre isso, eu lembrei de um livro que eu li, que é muito interessante, onde um missionário teve que justamente entender a conexão entre a cultura em que ele estava agora inserido, que foi o que o pastor Nils fez, e que é o livro Totem da Paz. E é interessante que ele chega para pregar nesse lugar, e era um lugar onde a cultura deles era a cultura da traição. Então, quanto mais elaborada fosse a traição em relação a uma outra tribo,
quanto mais ardilosa fosse esse plano, até que... E eles eram canibais. Então, até que ele conquistasse alguém, cevasse, eles usavam essa expressão, cevar com amizade. Né? E aí, ao final, ele traía essa pessoa, matava, né? E se alimentava para que a força daquela pessoa que ele matou, aquele guerreiro, ele adquirisse aquilo. E ele começa, então, ali no meio tentando entender a cultura, ele começa a pregar o evangelho, sem ter ainda se aprofundado e entendido toda a cultura. Esse é o aspecto importante. Quando ele fala sobre Judas, que trai o seu mestre com um beijo, Judas se torna um herói daquele povo. E aí ele entra em parafuso. E agora, meu Deus, como é que eu vou reverter isso? E aí ele para e pede para Deus uma orientação, e aí ele deixa um pouco a pregação do evangelho e começa a conhecer as pessoas de fato, os aspectos da cultura, até que ele aprende que existe uma única maneira de cessar essa cultura entre duas tribos, que era uma oferenda de paz. E qual era essa oferenda de paz? Eles chamavam de Tarop Tinkodon, que era quando uma tribo dava um filho, uma criança sua, para outra tribo criar. E aí ele consegue fazer a conexão entre Deus dando... Meu Deus do céu. Então, entender esses aspectos da cultura, para que você possa inserir o evangelho, respeitando os valores. Por exemplo, você falou da hospitalidade, né? A questão, nós falamos no último episódio, sobre a masculinidade correta. O gaúcho, ele preza muito por isso, né? Então, entender esses aspectos e por ele apresentar Cristo, a partir da ótica, aí a questão que o Alexandre falou, dos óculos da cultura que o gaúcho tem, fazer com que ele agora tenha uma visão, a partir da cultura dele, dos aspectos bons, conhecer Cristo. Você até usou a expressão, né, que Deus, ele abriu as portas do rancho, né, para nós, usar esses elementos da cultura no dia a dia, respeitando, entendendo. E hoje nós que moramos aqui na capital temos uma população bem miscigenada, né? Uma grande mistura. Temos aqui um jornalista capixaba. Ele é capixaba? Capixaba. Se eu soubesse, nem estava aqui. Não tinha aceitado o convite. Então, Samuel, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esse entendimento. Ouvi muitas histórias do pastor Nils também, um falecido amigo meu, o senhor, que andou com ele. Começou com 17 anos. E as histórias são fantásticas. Então, que nós venhamos a diariamente nos aprofundarmos na cultura e usarmos o lado positivo dela para apresentar Cristo. Tu sabe que isso aí é nada mais, nada menos do que a conhecida chamada hermenêutica. O Ed René, embora tenha sido infeliz no comentário dele, que todo mundo bateu em cima dele, e eu acho que ele quis fazer para causar mesmo, né, que a Bíblia tem que ser atualizada. Mas uma coisa tem que ser levada em consideração. Eu acho que no fundo, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer a respeito de que eu preciso entender a cultura que nós vivemos, que não é a mesma cultura judaica da época em que a Bíblia foi escrita, e eu preciso sacar isso. Não mudar o evangelho, não atualizar no sentido que ele está, né, ultrapassado. Não é isso. Mas eu preciso... Olha o gancho que esse cara teve nessas tribos. Quando ele entendeu aquilo ali, que eles davam um filho, perfeito, entendeu? Ele conseguiu fazer o link, ele não alterou, ele não teve que mudar a mensagem, ele não teve que nada. Mas como Paulo, ele foi lá e captou um elemento daquela cultura, aqui eu posso falar da mensagem que está pronta. Então isso é a hermenêutica. Eu vou fazer essa conexão, eu vou te explicar através daquilo que tu está entendendo, né? Então, na cultura gaúcha, é a mesma coisa. Nós usamos, como eu usei aqui, a questão da hospitalidade. Tu vai... poxa vida, o chimarrão eu acho a coisa mais de Deus que tem. E eu sempre digo, né, o dia que eu me encontrar com Jesus, eu quero tomar um mate com ele. Todo mundo quer fazer Jesus, eu quero te perguntar tal coisa. Jesus, eu quero... Vamos tomar um mate. É o meu desejo. Por quê? A cuia é feita de porongo. Quem criou as plantas foi Deus. A erva mate, quem criou todas as ervas foi Deus. A água, sabemos quem criou também. A bomba, e aqui eu faço não é uma crítica, mas a bomba boa é de ouro e prata. Tá?
ela é mais higiênica. Inclusive, os povos antigos usavam o ouro e a prata até como uso medicinal para matar bactérias. Diz Ageu, um dos profetas, que o dono do ouro e da prata é Deus também. Deus. Só do que é feito o chimarrão nós já temos Deus em tudo. Agora, outra coisa. Como é que tu toma chimarrão? Tu não toma em fila, um caminhando na frente do outro. Tu toma numa roda. Quando tu vai receber alguém na tua casa e tu faz um chimarrão, é como se tu dissesse para alguém, só um pouquinho. Tu tem tanto valor para mim que eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou esquentar uma água, eu vou botar uma erva na cuia, eu vou virar um mate e eu vou sentar agora para conversar contigo. Eu vou te dedicar atenção. Antes, tu não toma chimarrão com alguém se tu tá de mal com a pessoa. Não toma. Então, Eu antes de tomar um chimarrão, vai lá e te reconcilia primeiro. É isso aí. Então, meus amigos, olhem bem, a gente está fazendo toda uma forma lúdica, quase assim, de explicar que mais um elemento da nossa cultura, né, que é, e eu vou contar um segredo para vocês. Tá só nós 6 aqui, nós 5, quer dizer. Ninguém mais vai saber disso. Mas uma vez eu fui visitar um pastor numa assembleia. E eu muito boca aberta para essas coisas. Eu não entendo muito dessas coisas do tradicionalismo da igreja, né? Para mim é muito. E eu até sabia que esse pastor gostava de chimarrão. Ele é um pastor intruso, que nem tu, assim também. Ele veio do Nordeste, legal. E esse pastor gosta de chimarrão. Eu sabia disso. Fui lá visitar ele. A primeira coisa que eu fiz, levei um chimarrão. E ele me recebeu na sala pastoral, ali antes de começar o culto. Tomamos as 2 cuias ali, eu vi que já estava meio na hora, e ele... então vamos lá, vamos pro culto. E eu com chimarrão e de bermuda. Não sabia de nada. Né? Aí ele me chamou já para ir pro culto. Disse, não, daí pode deixar o teu chimarrão aqui, né? Eu disse, não, capaz, esse chimarrão agora, vou tomando mate lá. Não, deixa aqui, ó, deixa aqui. Deixa aqui. Aí alguém já tinha me falado, olha, tu vai lá, mas tem um lance do chimarrão ali, né, que de repente... Mas eu achei que era brincadeira. Ele estava falando sério. Ele não deixou eu sair do chimarrão da sala pastoral para entrar no culto. Aí eu, tá. E chega lá, cuia ali. Vai ter novinho. Novo. E fui pro culto. E como eu estava de bermuda, ele disse assim, senta mais para trás aqui um pouquinho. Eu não precisava de espaço, eu não podia sentar na frente. Não era isso, entendeu? Mas tinha toda uma preocupação, né? Então eu sentei mais para trás. Cara, eu fiquei umas 2 horas. E eu não sei se 15 minutos daquele culto foi falada a palavra de Deus. O resto foi anúncio de tudo que era coisa. Show de primeira pessoa. Show de primeira pessoa, porque eu fiz, porque eu vou mostrar o que eu... Valeu, glória para eu. Rapaz do céu, e aquilo foi me dando, e eu mandava mensagem para minha esposa, assim, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu bravo comigo, e mais bravo ainda, porque meus apetrechos do mate ficaram na sala pastoral e ele chaveou, e eu ia ter que esperar até o fim para sair, e eu tive que esperar até o fim para poder abrir a porta para pegar os Meu Deus. E assim, gente, sabe, eu achei aquilo ali, eu fiquei meditando aquelas 2 horas aqui, né? Não na palavra, porque não foi quase pregado, mas meditando assim, o que é isso? O que é isso? Eu apresentei para vocês, através do chimarrão, a manifestação de Deus do início ao final do chimarrão. Que pecado, que escândalo que há nisso. Né? E aí vem outro cuidado, que muitas vezes a igreja evangélica bate tanto no catolicismo pelo fato de que, de igual pé com a palavra, há a tradição da igreja. Então, o que é dito pelos papas, não sei o quê, é igual, ou às vezes até mais do que o que a palavra. Então, assim, no catolicismo não importa se não está na Bíblia. Se o Papa tal falou, é lei. E nós não estamos, será, fazendo o mesmo? Se a palavra não está condenando,
Se não há nenhum... Porque, claro, muitas vezes a palavra não aquela história dos puritanos com os católicos, né? Eles diziam para os católicos, você não pode usar a vela nas missas, porque não sei o quê. Aí eles respondiam, mas onde é que a Bíblia proíbe? E aí eles respondiam, mas onde é que ela manda usar? Então, mas não tem nada a ver. Cara, ali estava tratando uma coisa de idolatria, enfim. Mas aqui nós estamos tratando de uma parte saudável da cultura. Então, é uma coisa absurda, absurda. Com todo o respeito, eu sei que os irmãos, muitas vezes, com esses pensamentos, estão agindo na inocência, estão agindo com temor a Deus, talvez muito mais temor do que eu. Estão preocupados com os demais irmãos, com tudo que foi plantado, com tudo, né? Tudo bem, mas, poxa vida, que a gente reflita. Essa minha conduta é a Bíblia que diz para eu fazer ou é o tio da minha avó que fazia e eu estou repetindo? Eu vejo que nesse contexto que tu está falando, pegando esse último gancho que tu falou, a gente pode entender no sentido de que essa cultura está me aproximando mais de Deus ou me afastando dela? Nesse caso específico que tu citou, desse exemplo aí, desse culto que foi, né? Tudo que foi tratado ali aproximou mais os irmãos de Deus ou afastou mais eles de Deus? Se eu considerar que o culto é um serviço e a gente se reúne para adorar o Senhor, né? Eu ouso dizer que afastou, né? Porque dentro desse contexto que tu explicou para nós, tu compartilhou conosco, pouquíssimo foi falado a respeito da palavra de Deus e, obviamente, do próprio Deus, né? Então, há um zelo muito maior por aquilo que eu estou fazendo, né? O que foi obra da minha mão do que propriamente de quem me colocou aqui, né? E isso precisa apontar para o Senhor. Dentro dessa questão da cultura, eu queria te perguntar, Samuca, hoje, por exemplo, a nossa tradição gaúcha aqui, por exemplo, eu sou ali da década de 80 também. Tá? Então, a gente já nasceu dentro de um contexto onde a cultura estava estabelecida, né? Na televisão, isso teve... Estava no auge. Estava no auge. Então, tu convivia, e para mim que vim do interior, isso é muito mais aflorado também, né? Então, tu vivia num contexto onde essa tradição, a bombacha, a bota, isso era natural. Tu via na rua as pessoas caminhando, tu via na igreja também, né? Embora o assembleiano, por exemplo, né? Sempre o terno e a gravata, isso desde sempre, né? Mas volta e meia tinha um gauchão sentado no primeiro banco, eu me lembro lá da minha cidade, que sempre tinha o primeiro banco, do lado esquerdo era o irmão lá, de bombacha, chapéu, e estava lá. E o dia que ele faltou, fez um vazio enorme na nossa vida, e nós, como era criança na época, então tu tinha aquela figura, tu sabia que tu ia para o culto, ia ter a palavra, ia ter a liturgia, mas ia estar o gauchão lá sentado. Quando ele faltou, que obviamente Deus chamou ele para o descanso eterno, a gente sentia muita falta daquela figura lá, né? Então era um outro contexto também. E hoje, eu queria te perguntar, já avançando um pouquinho, Samu, como é que tu percebe isso hoje? A própria cultura gaúcha, o próprio tradicionalismo, por exemplo, né? Lá de 80, como tu falou, estava no auge, mas iniciou um pouco antes ainda, né? Mas como é que tu percebe isso hoje? Assim, porque, na verdade, obviamente, tu está inserido dentro desse contexto, né? A tua vida profissional se dá dentro desse contexto. Como é que tu percebe isso, o próprio tradicionalismo em si, assim, com relação a... Porque uma coisa que acontece muito é a gente lembrar que o tempo passado era bom. No meu tempo que era bom, né? Então, de tanta coisa que está permeando a cultura evangélica, e de tanta coisa nova, gente querendo reescrever a Bíblia, enfim, tem tanta coisa nova que a gente, embora a gente não seja tão velho assim, muitas vezes a gente para e pensa, cara, a gente viveu um tempo bom e parece que não vai voltar mais. Dentro da questão do tradicionalismo, né? Como é que tu percebe isso hoje, assim? Se mantém aquilo ou já mudou muita coisa? E daí, dentro desse contexto atual, que é o que a gente está falando, como nós, cristãos evangélicos, poderíamos, de forma assertiva,
chegar neles. Né? Não vamos fazer culto campeiro. Não vamos fazer. Não precisa, como tu já falaste. Mas como que nós podemos acessar esse pessoal? Né? E com a nossa fé, pregar o evangelho a eles de forma assertiva dentro do contexto em que o tradicionalismo vive hoje. Assim, como é que tu percebe só um parênteses para deixar claro, né? Hoje fica tudo registrado, né? Eu não sou contra o culto campeiro. O que eu sou contra é aquela coisa que não é natural, né? Como se aquilo fosse fazer a diferença, né? Então, na semana farroupilha, eu vou fazer um negócio aqui. Poxa, a gente tem motivos para comemorar a nossa cultura o ano inteiro. Depois eu vou voltar nesse assunto, que é bem mais polêmico aí. Tá? Os filósofos, antes de Jesus, já tratavam sobre essa questão assim, como é que vai ser daqui a uns tempos, do jeito que a coisa vai indo. Ele já tinha essa preocupação que nós temos hoje. Essa futura geração vai se perder, imagina, há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia também fala para a gente não ter esse saudosismo, né? O tempo aqui, que era melhor. Né? Eu acho que isso aí sempre vai ter, isso é do ser humano, né? Sempre vai ter. O Martin Lloyd Jones que diz, né? Se a gente lesse a Bíblia, a gente não ia se assustar com o que está acontecendo, né? Todas as tragédias, todas as guerras, porque a Bíblia já disse que já iria ser assim. Ou seja, as coisas estão andando da forma que sempre andaram, sempre rumo ao momento onde não vai ter como acontecer um dia mais. E Jesus vai voltar. Bom, dito isso, assim como Elias também tinha aquela preocupação, Senhor, estou sozinho, e agora? Não. Tem mais uma turma aí que também estão firmes na paçoca, sabe? Não te assusta, não é o único. Tem muita gente aí. Na tradição, tem muita coisa legal acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo. Porque se ela é verdadeira, ela não vai morrer. Não vai morrer. O próprio cristianismo, em tantos tempos, foi dito, olha, questão de anos aí, termina tudo. Então, aquilo que é verdadeiro não morre. Não morre. Ele apenas pode ser que mude, pode ser que... Pode ser não, é um fato que a mídia atualmente, né, cada vez mais dificulta que a gente fique sabendo das coisas boas. Né? Hoje em dia, a mídia está tão voltada para essas... Enfim, cara, eu acho um desserviço, eu acho que nós vivemos cada vez mais um processo de burrificação do povo, né? E eu não estou aqui agora nem falando como crente em detrimento do que acontece hoje nas músicas, não é isso. Mas vamos falar assim, humanamente falando. A partir do momento em que eu instruo as pessoas a cantarem as letras que são cantadas hoje em dia, eu estou deixando eles bem atrapalhadinhos. E vai ficar bem fácil de eu passar a perna. Vai ficar bem fácil de eu ser um político corrupto, porque, né, o sistema está levando eles a... O cara que se perde, se prende a ouvir as letras, que são as epidemias musicais que existem hoje em dia, esse cara é fácil de tu largar qualquer notícia e ele... né? Então, esta mídia não vai ter interesse em mostrar o que está acontecendo hoje, né, a nível de cultura verdadeira, porque não dá ibope, não vende, não vai. Agora, eu acho que a tradição está cada vez mais forte, como sempre teve, sabe? A gente começa a andar pelo estado, e como eu falei, eu ligo muito o gauchismo com o cristianismo. Você não precisa nascer em Israel para ser um cristão. Não precisa nascer onde nasceu Jesus para você ser um seguidor de Cristo. Basta você crer nessa verdade e você pode nascer no Japão. Né? A mesma coisa do gauchismo. Porque, na verdade, nós primordialmente somos rio-grandenses. Gaúcho é quem cultua aquele tipo de tradição. Então, tu pode nascer também no Japão. Pode ser, eu ia dizer, tu pode nascer o cúmulo, assim, pode ser um capixaba. Pode estar aqui com a gente numa roda de mate. Né? Então, tu pode ser um gaúcho
a partir do momento que tu passar a crer que isso aí é um estilo de vida legal, que tem elementos ali que, poxa, eu quero viver isso aqui, eu gostei desse negócio. Eu quero reunir meus amigos, fazer um churrasco, eu quero tomar um chimarrão, sabe? Então, da mesma forma. Então, existe mundo afora. E o gaúcho é um ser doente, né? Eu me considero doente. Isso aqui, ó. Tu tá no forte do inverno, toma chimarrão. Eu fui no Rio de Janeiro a primeira vez, mas não foi por querer causar, foi natural. Eu saí com a mateira e fui pra beira da praia, em Copacabana, e fiz um mate. Lá pelas tantas, assim, no meio da garrafa, eu percebi que bobagem que eu tô fazendo. Um calorão, não aguentava mais aquele calor, e tomando chimarrão, aquele natural, assim, sabe? A gente chega, eu quando comecei para São Paulo para tocar, eu me lembro que eu chegava no táxi, ainda não tinha essa facilidade do Waze, né? Então tinha muita fama do taxista que ficava dando volta contigo, porque tu não conhece lá, e eu digo assim, não vai me pegar. Eu não vou nem conversar com ele, para ele não perceber que eu não sou daqui. Aí eu embarcava no táxi quieto. Bom dia. Eu tava só bom dia, né? O taxista. Você é do sul, né? Eu disse, agora pode dar a volta que tu quiser, porque tu já viu que eu não sou daqui. Aí tu já puxou e já jogou. Vai embora. Tem uma história muito engraçada, né? O Ernesto Fagundes, irmão do Neto Fagundes, foi fazer um show num evento corporativo em São Paulo. E existia, hoje já é bem comum, mas na época existia inclusive uma empresa lá que era vermelho e preto, uma empresa de táxi. Então, tu contrata a empresa de táxi, aqueles guichês que tem lá no aeroporto, e então o táxi te espera lá, te leva para onde tu quiser, né? Eu contratei ele para te esperar lá, e eu pago o serviço, né? Eu te levo, e o Ernesto Fagundes foi lá fazer um show e chegou lá e explicaram para ele, Ernesto, tu vai lá no guichê da empresa tal, só dá o teu nome, que o taxista vai te levar no hotel. Ficou meio assim, né? Chegou lá, o táxi levou ele no hotel. E o que eu devo aí? Não, tá tudo certo. Achou estranho que não tem que pagar, né? Daqui a pouco o táxi foi buscar ele no hotel para levar pro local do evento para passar o som. Pegou ele, trouxe de volta. O que eu devo aí? E ele foi ficando intrigado com aquilo. Aí lá no fim do show, quando o taxista largou ele no hotel, dizer que o taxista, tchê, se a louca não se coçar nos pila, tu me prende o grito. O taxista deu um pulo, assim. O que ele quis dizer? Se a produtora não te pagar, tu me avisa, que eu te pago. Isso é o que ele quis dizer, entendeu? O taxista até agora, tentando entender o que ele falou ali, sabe? Então, não só, isso aí não termina. Isso aí eu creio que está cada vez mais forte. Tem coisas, cada vez que a gente vê uma criança cultuando a tradição, aprendendo um pouco mais. E, enfim, em meio a tudo isso, tem muitos enganos dentro da própria tradição. Se existe dentro da igreja, não vai existir no meio tradicionalista, né? Eu me lembro que eu conversei com o Paixão Cortes em 2008, nós fizemos um programa na TV Ubra, e ele fez também ali, a gente conversando, e ele, olha, eu não posso dar palestras nos CTGs do Rio Grande do Sul, apenas Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, porque eu não tenho a carteirinha do MTG. Deixa eu explicar, para quem está nos assistindo não sabe o que eu falei. Não. O Paixão Cortes foi o cara, não foi ele quem criou o tradicionalismo, mas foi ele que codificou tudo. Ele foi o Pedro Álvares Cabral no Brasil, foi ele para a tradição gaúcha. O Brasil já existia, mas chegou um cara que, olha, tem uma riqueza lá, vamos explorar isso aqui. E o Paixão Cortes fez isso. Ele teve todo um trabalho de pesquisa em cima das tradições gaúchas. Um cara que criou o movimento tradicionalista gaúcho, que é hoje uma entidade. Todas as danças, todas as músicas tradicionais, foi ele que foi lá pesquisar. Olha, o pessoal lá faz assim. Então, tudo que existe hoje a respeito disso, feito no mundo inteiro, foi porque ele organizou, ele que nos mostrou, existe. Deu o norte. Né? E esse cara foi proibido, né? Porque hoje essa entidade chamada MTG diz que para te participar de qualquer evento, tu precisa ser filiado
a esse clube, né, para te poder estar apto a dar uma palestra, a ensinar um grupo de dança, alguma coisa assim. E eles que proibiram. Aí os caras dos CTGs não sabem mais quem é Paixão Cortes, não sabem da história, não sabem de nada, só sabem que o MTG diz isso aí. Aí, não, o senhor não pode. O senhor tem a carteirinha? Não, o senhor, então, aqui o senhor não pode ver. É isso. Mas, enfim, esses enganos existem em todos os meios. Mas eu creio que o nosso movimento está cada vez mais forte. Tá, que beleza. Falando sobre isso, então. O movimento mais forte, tu falou sobre quando tu vê uma criança cultuando isso também, né? E aprendendo isso, né? No último episódio nós falamos sobre hombridade, matrimônio, casamento e paternidade. E aí tu falaste também que tu é pai do José Otávio. José Otávio. Como é que tu vê isso, cara? Porque nós viemos já desde o início, em todas as conversas que nós temos, em algum momento a paternidade está presente, né? A transmissão da fé está presente ali, a gente está sempre batendo nessa tecla porque entendemos ser algo fundamental na vida do homem, né? E agora, falando especificamente da figura do homem, eu te pergunto como é que tu vê isso. Nós temos a questão do gauchês, do cara ser mais bruto, tu fala mais alto, é impressionante, assim, embora eu não seja, tenha esse jeito de falar, mas não é algo que eu cultue, por exemplo, de estar com a bombacha, de transparecer aquilo. Mas tem jeito de quem apanhou de pantufa. Não foi tanto. Tive uns laços bem dados, né? O senhor José tratou de não usar pantufa. Mas no lugar onde tu chega e a forma como tu te expressa, tu fala mais alto, tu não tá brigando com as pessoas. Às vezes as pessoas acham que tu tá brigando com ela. Não, mas tu tá só falando normal, falando mais alto. Mas como é que tu vê isso, Samuca, assim, trazendo o exemplo da tua casa, por exemplo, né? Tu hoje um músico estabelecido, conhecido, tu tem já um legado, né, dentro da tradição, enfim. Como é que o José Otávio vê isso? Como é que tu... Aí agora uma pergunta pessoal mesmo, assim, como é que tu tem trabalhado isso, né? Que, cara, teu pai é o Samuca do acordeon e tu toca, né? Ou teu pai é o cantor tal e tu canta, né? Como é que tu trata isso dentro da tua casa, assim, cara? Deixa eu te daí, dizer. Obviamente, ligado também à questão da fé, né? O meu filho está com 11 anos. Ele é uma grossura em pessoa. Pensa num guri grosso. Pai do céu. Ele sobe em árvore. Ele se criou andando de trator. Sempre gostou. Eu não sou fazendeiro, não tenho trator, não tem nada, mas ele sempre gostou. Aí os familiares da minha esposa têm fazenda lá no interior. A gente sempre foi para lá e ele sempre andando de trator. Sempre gostou dessa lida, assim, né? Sempre foi apaixonado por isso. Eu não posso falar isso, tá? Mas, enfim. Aí tem um carro, tem 11 anos, tem uma variante. Pneu lameiro. Então, quando a gente vai, assim em lugares fechados, né? A gente tem um banhado ali, ele anda, ele dirige já, né? Enfim, ele gosta, quadriciclo, essa a função dele. E esses dias a gente chegou num lugar e um pastor disse pra ele: aí, já tá tocando gaita também? E ele: eu não. O meu pai começou com 13 anos, eu tenho 11 ainda. Não, só porque ele toca, né? Daí o pastor, criança, né? Mas a fruta não cai longe do pé, né? E ele: depende. Se a árvore estiver num morro. A fruta vai morrer, né? Então é isso. Eu nunca botei a mínima pressão, assim. É claro que, então eu sempre deixo assim, ó, se ele, daqui a pouco eu vejo que ele tá gostando, por exemplo, nós moramos em 2023 numa cidade aqui no interior, Marques de Souza, perto de Lajeado, e lá tinha uma aula de flauta e ele gostou. Então, assim, ó, a maneira que eu
tentei incentivar. Tenho amigos que tocam flauta, fui com um instrumento bom para ele, né? Mas nunca, embora por dentro, uma felicidade enorme, né? Mas ele nunca desenvolveu, assim, a vocação, enfim, o gosto pela música. Agora, recentemente, as músicas que ele ouve, o nome da playlist lá chama Bagualismo, que a gente mesmo criou a playlist. Aí é Gildo de Freitas, é Teixeirinha. Tu vê. Só a raiz. O Gildo morreu em 81, já estava nascendo em 2013, né? Volta naquele assunto, né? Não morre, a cultura não morre. Isso aí são as músicas que ele ouve, que ele gosta de ouvir, aí ele sabe a história dos caras. Isso é meio parecido comigo, eu sempre gostei de saber a história daquelas coisas que eu gosto. Então, esse é o tipo de música dele. Mas, claro que se ele dissesse, eu quero ser um músico, eu quero estudar, o cara fica feliz, né? A mesma coisa, eu hoje tenho graça, pela glória de Deus, eu que era um cara que não acreditava na Bíblia, achava que a Bíblia era uma mentira de homens, inventada para enganar as pessoas, né? Eu hoje sou apaixonado, quero gastar minha vida por isso. Me formei em teologia agora, estou fazendo pós, quero continuar, enfim, eu amo isso. Então, se um dia ele quiser seguir esse caminho, eu solto foguete, mas eu não vou. Faz isso, tem que fazer, tá, né? Então mas agora, me fez várias perguntas, em relação à fé, né? Lá em Deuteronômio, Deus estava falando algo muito interessante. Para que a sua palavra fosse ensinada aos jovens, às crianças, olha, ensina os meus estatutos para as crianças, quando vocês estiverem caminhando, quando estiver sentado, quando estiver... Ou seja, o que ele quer dizer ali? O tempo inteiro. Até porque esse povo, o que eles faziam? Ou era caminhava ou estava sentado, né? Era só o que fazia, 40 anos só. Então, assim, ou seja, nós temos um grande desafio. De forma alguma eu falo isso assim de maneira legalista. Tem que ser assim. Não, eu falo que é um desafio. Eu entendo essa necessidade, mas entendo também de igual pé o desafio que é. Em meio a tudo que nós vivemos é tentar trazer esses ensinos, tentar trazer o ensino bíblico, tentar, sabe? É muito difícil. O dia a dia oferece tantas coisas, tantos atrativos mais interessantes do que ler a Bíblia, né? Então é um grande desafio. Nós pais temos esse desafio. É difícil a concorrência. Nós mesmos chegamos cansados, então nem sempre tu consegue estar com aquele ânimo. É família, é casa, daqui a pouco já estão... É assim. Mas o que a Bíblia diz é que nós temos que fazer isso. Então a gente muitas vezes quer mais os milagres da Bíblia do que os ensinamentos da Bíblia. Eu quero mais que o meu filho seja tal coisa, mas eu tenho que me esforçar para fazer aquilo ali. Pois é, né? É tão mais difícil, né? Tão mais difícil. E claro que, para mim, a Bíblia deixa uma coisa bem clara, de Gênesis e Apocalipse. Tudo que Deus pede que façamos, nós não somos capazes de fazer. Nenhuma coisa sequer. E se eu não fizer, eu sou culpado por isso. A responsabilidade é minha. Mas se alguma coisa eu conseguir fazer, graças a Ele. Eu não consigo não invejar. Eu não consigo tratar bem a minha esposa. Porque a minha carne é pecaminosa. A minha tendência é ser um ladrão. É tentar pegar o negócio e deixar cair no chão. E eu vou ser culpado por isso. Mas se por acaso eu... Não posso pegar, isso aqui não é meu. Se por acaso hoje eu fui um bom marido para minha esposa, se por acaso hoje eu consegui dar um bom exemplo para meu filho, foi a graça de Deus que se manifestou na minha vida. Então o que eu quero dizer com isso? Além de todo o ensinamento, a gente precisa clamar ao nosso Deus que nos capacite para isso. Porque é uma prova da gincana criar filho, né? Eles nos desafiam 28 horas por dia. A questão da transmissão dos bons valores, né? Eu achei muito interessante a resposta do teu filho, né? Porque, de fato, nós, como cristãos, temos que entender isso. A fruta, ela vem da essência da árvore, né? Então, a macieira produz uma maçã. É uma maçã que foi produzida a partir da macieira. Mas se ela rolou para longe, se ela foi alimentar alguém bem longe dali, é um aspecto que deve ser considerado. Exato.
Por quê? Mas na sua essência ela continua sendo uma maçã. Exato. Então nós, como pais, precisamos, né, diariamente fazer esse exercício, né, de transmitir os bons valores a partir, nós como cristãos, da palavra de Deus. Vivê-los. Vivê-los, exatamente, e usar os elementos bons da nossa cultura, na cultura na qual nós estamos inseridos, para que esses valores sejam evidenciados. O Bernardo falou do irmão que chamava a atenção dele lá na igreja, que é piochado, né? Esse é um aspecto importante. O gaúcho, onde ele chega, ele usa o chapéu, mas onde ele chega, ele tira o chapéu. É uma questão de respeito. Então, são esses pequenos detalhes que precisam ser valorizados, explicados para os nossos, o significado que está por trás disso. Reverência. Exatamente. E isso tem se perdido, né? Porque as pessoas não estudam, né? Não se aprofundam. Você falou que está buscando a formação, apaixonado agora pela palavra de Deus. E a Bíblia diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, esse estudo diário, esse conhecimento, esse aprofundar na palavra, na cultura, no estudo, ele é importantíssimo, não é, Juarez? Fala, Capixaba. Deixa o Capixaba falar um pouquinho. Na verdade, lá fora, falando da minha região, as pessoas admiram muito a cultura gaúcha, né? Admiram muito. Só que não é difícil, né? E aí que tá. E esse é o ponto que eu ia dizer. Não, só um pouquinho. Aqui, ó. O doutor Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio de Janeiro por 2 ocasiões, e era extremamente bairrista, né? E uma vez ele estava no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, e um jovem, no Galeão, perdão, um jovem encontrou ele, doutor Leonel Brizola, eu sou admirador seu. E estava o Brizola e um assessor, né? Eu admiro muito, mas e o assessor naquela, que legal, você é gaúcho? E antes do rapaz responder, o Brizola já deu um tapa na mão dele. Você pergunta que se faça, rapaz? Se ele é gaúcho, tá na cara que é gaúcho. E se ele não for gaúcho, pra que fazer isso? Se humilhar? Aqui constrangiu, rapaz. Ó, admiram a gente, isso é fácil. Não, e é verdade, assim, eu admiro muito a cultura gaúcha, acho muito bonito, converso com amigos, com as esposas dos amigos, são apaixonadas pela cultura gaúcha, né? E ao mesmo tempo o gaúcho também tem lá fora essa fama do grosseiro, às vezes. Sim. Mas eles são grossos, né? Só que, falando pelo capixaba, por exemplo, a minha esposa falou muito isso quando eu namorava ela. O capixaba, por exemplo, tem muito aquele negócio, não posso dizer o não direto. Eu tenho que explicar o meu não antes, pra depois dizer o não, senão a pessoa vai se ofender. O gaúcho, não. Né? Então ela falava assim, você dá muitas voltas pra dizer as coisas, tem que falar direto. E às vezes eu ficava com ela, poxa, mas que menina grossa, né? Pra falar. Mas é muito essa questão de não conhecer o gaúcho. Não é que seja uma grosseria, é direto ao ponto, é ser objetivo na resposta. Você deu o exemplo do teu filho, eu me lembrei disso, né? E é uma cultura diferente, mas é uma cultura muito bonita e desperta essa admiração de fato, né? E por não conhecer muitas das vezes de fato presente aqui, por que o Bernardo vai direto ao ponto assim, né? Parece que quando vai falar sobre a cultura gaúcha ou masculinidade, como ele fala, parece estar sempre com aquele, né, aquela ira, aquela raiva, mas não, é o jeito. Mas é o jeito de... é o jeito de falar e se comunicar. E quando a gente conhece de fato pessoalmente, né? Embora pra mim o chimarrão não desça, não me batam por isso, mas assim, às vezes eu tomo um chimarrão pra agradar a minha esposa. Conversão ainda. Exatamente, tô sendo discipulado. Mas assim, às vezes eu tomo um chimarrão com a minha esposa porque eu sei que ela gosta, né? Então, estar presente, conviver com o gaúcho, a gente vê que de fato tem as suas virtudes, né? E é bem bacana isso. Sim. É só um ponto que eu queria trazer sobre Porque essa questão do mate, ele não é necessariamente assim aquela bebida mais maravilhosa da face da terra, não é por isso. Mas fala por ti, cara, eu acho a coisa mais sensacional que tem, cara. Mas o que eu quero dizer assim, ó, é tudo isso que envolve, cara. Eu vou me retirar daqui. É o fato de tu estar entre amigos, por exemplo. Apanhou de quê? Tu gostou, né? Um cara que diz que o mate não é a coisa mais sensacional, apanhou de pantufa. A gente chama de o amargo com orgulho. Tá bom. Vou deixar passar isso aí. Mas eu falo sempre que, cara, tu não compartilha a cuia com qualquer um. Sim. Tu não compartilha. Né? O meu sogro sempre diz assim, quando eu cheguei na casa dele para pedir a Jerusa em namoro, ele cevou o mate, a erva era essa aqui, não essa aqui especificamente, mas era a mesma marca. E ele compartilhou o mate comigo, e a partir dali eu comecei a gostar ainda mais do chimarrão.
né? Então, quando ele fez aquilo, ele abriu as portas da casa dele. Ele compartilhou a cuia dele comigo, né? E quando tu entende o que é um chimarrão, tu nota, são aquelas coisas que tu não precisa fazer um rodeio para explicar. Ali ele estava dizendo, cara, tu é bem-vindo na minha casa. Exato. E eu vou ter que confiar a mão da minha filha. Naquela momento que ele estendeu a mão. E daí ele disse, cara, tu sabe como é que tu alcança um mate? E aqui eu quero te pedir perdão porque eu alcancei com a esquerda. Ele disse, tu alcança com a direita e a outra tem que estar atrás. Tu tem que... Não, ali tem todo, né? Ele é um gaúcho xiita, cara. Entende? Então, assim, é quase isso. Com a mão direita, o mate vai até onde a mão alcança. O que quer dizer isso? Proximidade. Sim. Tu não toma mate daqui do outro lado da sala. O cara tem que estar perto, junto de ti. Então, é muito lindo isso, essa questão da cultura. E daí, claro, tem gente que é o xiita, né? Mas, cara, então tem uma coisa muito profunda nisso, né? Então, quando a gente compartilha e insiste com o Juarez, é porque a gente crê que ele vai se converter até mais uns episódios. Mas, Samuca, tu falou sobre a questão da tua formação em teologia, né? Interessante, cara. Saber, né, como tu tem buscado isso, a questão do estudo, né, de tu te formar em teologia, continuar estudando, buscando a pós, né, que tu mencionaste ali, né. A gente pode até fazer alusão ao nosso apoiador aí, a Faculdade Sensupeg aí, né, já está na tela. Maravilha. Aí, que está nos apoiando, nos ajudando também, né, lá de Panambi, tu vê, tá chegando lá em Panambi, isso aí o pessoal abraçou junto conosco aí. Como é que é o nome do teu primo lá mesmo? Guna. Legal. Não, a gente está falando muito sobre conhecer a cultura gaúcha, né? E como eu falei, eu como capixaba, vim pro Rio Grande do Sul, conhecer essa cultura me faz admirá-la ainda mais e entender essas nuances, né? E o conhecimento, ele de fato abre portas. Em qualquer lugar que nós estivermos, o conhecimento abre portas. Isso serve para a vida. Não só para... Eu me adaptei ao Rio Grande do Sul, conhecendo a cultura gaúcha. Isso me abriu portas, amizades, relacionamentos, conheci a minha esposa, né, me dou bem com meu sogro, com os meus amigos, enfim. E assim é para quem estuda, para quem busca um conhecimento de outras áreas, seja um estudo profissional, seja um estudo voltado para a educação em si. Então, para quem quer crescer na vida, em qualquer área que seja, precisa, de fato, buscar conhecimento. E a gente tem a Sensupeg que nos apoia, nos ajuda, acompanha, está assistindo aqui agora com a gente, né? Que é uma apoiadora presente, assiste todos os episódios, comenta, estão sempre lá comentando, e de fato são um canal de se obter conhecimento, para se desenvolver, evoluir, exatamente, né? Estudar é evoluir. Então, assim como nós estamos aqui estudando e aprendendo sobre a cultura gaúcha, seja qual área que você estiver trabalhando, a área que você quiser ingressar, a Sensupeg é esse caminho para você aprender, se aperfeiçoar. Mas já tenho minha profissão, já tenho a área em que eu quero atuar, então vai fazer uma pós, né? Vai se desenvolver, vai aprender uma profissão nova, e a Sensupeg é essa parceira aqui que nós temos para ajudar. Então, se você quiser conhecer, ter mais informações sobre a Sensupeg, para evoluir, se aperfeiçoar e ser um gaúcho de mais valor, ou uma gaúcha de mais valor, ou seja, de onde você estiver nos assistindo, entre em contato com a Sensupeg, porque o Guna vai te ajudar e ele vai te orientar aí em como buscar esse conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa, eu já ia falar, mas deixa eu só atravessar aqui, Samuca. Nós temos, a palavra de Deus nos diz que os céus, né, a terra expressa a glória do Criador. E eu vejo que há muito tempo já a gente tem sido furtado, cerceado desse momento de contemplação, né, de tu poder... Dentro desse contexto onde tu vive, a gente conversava um pouquinho antes do episódio, aqui tu falaste dali de onde você mora e tal, do teu guri criado, né, no trator, subindo em árvore e tal. Ali ele está impregnado dentro de um contexto onde ele tem a oportunidade de contemplar muito daquilo que Deus criou, sem distrações, né, que foram criadas ao longo do tempo. Por que eu estou falando nesse contexto? Porque eu sei que Deus te inspirou a compor, a ser um compositor, não apenas um instrumentista, né, interpretar outras canções, mas tu é um compositor. Deus te deu esse dom, te capacitou nesse sentido. E eu sei que tu, em dado momento da vida, compôs
uma canção, né, para tua esposa. Me lembro de ouvir um post teu, acho, do Instagram, onde tu toca um trecho de uma música que tu compôs pro teu guri, né? E, cara, eu não posso me furtar do pedido de, se tu puder tocar para nós um trecho, pelo menos de uma delas ou das duas, pra gente agora, pra gente ouvir e compartilhar com os nossos Deixa eu pegar o instrumento aqui. Eu creio que essa questão da contemplação, né? Daí tu fala o som, né? Que tudo foi criado por Deus, né? Tudo que existe foi Ele que fez, e nada se fez sozinho, né? E a questão da música, ela está muito, obviamente, ligada a esse conceito também, né? Então, os sons, tudo foi criado por Deus, mas que Deus possa nos dar essa oportunidade de contemplar o que Ele, através da tua vida, permitiu ser criado, né? Bom, essa música aqui, você falou, eu fiz com meu filho, era uma música que eu compus ela quando a minha esposa estava grávida, e aí eu sempre tocava na barriga ali, sabe? Sim. Tocando ali, e quando ele nasceu, eu toquei para ele, né? E ele ficou parado assim, com aquela expressão. E eu acredito, o pai é meio bobo, né? E ele, é óbvio, né? Ele não passou a ser gente a partir do momento que nasceu, literalmente, né? Mas ele já tinha lembrança aqui, né? E aí, então, o nome da música ficou Nasceu. Yeah. Essa nasceu. Que coisa linda. E a que eu fiz para minha esposa, porque assim, eu gosto muito de valsas francesas, que é um grande, faz parte da cultura da música francesa, as valsas tocadas com acordeon, é uma coisa, enfim, que sempre que a gente vai lá é normal se ouvir, né? E eu fiz uma valsa nesse estilo, e como a minha esposa é Ana Paula, eu chamo ela de Ana, e como eu fiz uma valsa, ficou Valsiana. Olha aí. Só um trechinho. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Só para aproveitar que tu tá com a gaita montada, hein? Tu disseste que a tua formação, a tua conversão remete a 10 anos, né? Uhum. Então, eu, por exemplo, nasci, né, no Lar Cristão 40 anos já. E, cara, como é maravilhoso, assim, ó, ver o poder de Deus, né, em transformar o homem naturalmente. E como ele
Não importa se tu começou ontem, se tu começou há 50 anos atrás, né? O pagamento, vamos dizer assim, ele é o mesmo, né? A bênção é a mesma, a graça é a mesma sobre nós. Para ti, cara, nesses 10 anos, assim, tem como tu dizer para nós assim, uma canção que te chamou a atenção e que sim, mexe com o teu coração, sim, talvez sim, que marcou a tua conversão? Vou dizer tocando. Deixa eu só complementar o que o Bernardo está falando e ao que eu ia perguntar. A tua conversão, como é que se deu a tua conversão? Como é que tu conheceu a Cristo? Foi engraçado. A minha esposa morava em Capão da Canoa. Os pais dela moram lá ainda. Eu fui abençoado, porque o sogro e a sogra moram em Capão, né? Então, tranquilo, né? Mas é o seguinte, aí ela já era convertida, congregava lá na Igreja Batista Filadélfia, pastor Fernando. E eu ia lá de vez em quando, ela me convidou, ela sempre foi muito pacienciosa, assim, sabe? Vamos lá junto. Aí o pastor Fernando, ele, que é genro do pastor Samuel Espíndola, aqui da Filadélfia de Porto Alegre, ele é um cara que sempre gostou muito das tradições gaúchas, coisa e tal. E aí eu conheci ele, um dia ele foi na minha casa, pegou um violão, começou a cantar clássicos da música nativista, coisa e tal. Eu disse, que louco, né, tio? Esses caras sabem outras coisas. Né? Nesse mesmo tempo eu lancei o meu DVD aqui no Teatro Érico Veríssimo, em Porto Alegre, 2013, 2012, por aí. Enfim. E ele veio no show. Eu disse, olha só, um pastor vem nesses negócios, vem no teatro, que era a imagem que eu tinha, né? Enfim. Ali se criou uma amizade. Aí nesse meio tempo, minha esposa foi morar em Santo Antônio. Nós fomos morar lá, eu morava em Porto Alegre, em Capão, casamos e fomos para lá, para Santo Antônio, que já era a minha cidade. Eu disse, quer saber? Ela era bom aquele negócio da igreja para ela, né? Ela gostava daí, né? Tem que arrumar uma igreja para ela. E ela me perguntava, mas tu não conhece nenhuma igreja? Eu não conheço, capaz de eu conhecer a igreja. Eu achava que era, né, aquele preconceito todo, né? Um dia eu passei na frente de uma igreja lá, e eu olhei pela porta e vi uns 2 caras que eu conhecia. E eu digo, se esses caras estão aqui, essa igreja deve ser uma igreja séria, porque esses caras são... E aí eu abro um parênteses, né? Isso aí para mim marca muito, né? O cara que te vê hoje, o cara que não é crente, não é nada, te vê na porta da igreja lá, o que ele vai dizer? Não, se esse cara tá aqui é um lugar. Ou, essa igreja deve ser uma maravilha, olha quem é que tá aí, ó. Sabe? A importância do nosso testemunho, né? Enfim. Aí ela começou a ir, eu levava, já achando que tava quebrando tudo, né? Eu levava ela, né? Daqui a pouco comecei a ir, umas visitadas ali, aquela coisa. E foi indo, foi fazendo amizade, tudo com amizade. Né? Que é amigo do pastor Norton, hoje está no Camboja. Teve um encontro, um retiro de homens, e eu fui no tal do retiro. Porque era legal, o pessoal era legal, né? Não era ET. Essa era a minha visão, né? Sim. E eu fui. Aí, quando a gente estava saindo, diz a Ana assim, tu não vai levar uma Bíblia junto? Eu digo, eu não vou levar a Bíblia. Não leio esse negócio. Não, mas leva, vai. Daqui a pouco precisa lá, coisa. Mas ela já sabendo como é que era. Eu não sabia nada. Levei a Bibliazinha assim. E eu cheguei lá na sexta-feira. E depois da primeira, segunda pregação que teve ali, eu me lembro que eu sentei numa cadeira lá, no intervalo assim, e abri a Bíblia. E fiquei lendo, continuei lendo alguma coisa ali. E, cara, eu fiquei lendo. Eu passei aquele fim de semana, sempre que dava um tempinho, eu lendo a Bíblia. Tempos depois eu parei para pensar. Digo, olha só. O sobrenatural aconteceu de uma forma que eu nem percebi. Eu lia ela como se aquilo fosse uma verdade da vida inteira. Se eu perguntar para você lembra qual foi a primeira vez que você entendeu que quando está com fome, aí come, a fome passa? Alguém lembra? Não, né? Não. Por quê? Nasceu contigo. E a partir daquele momento, a palavra de Deus
eu não consigo, eu não consigo assim, entender o que aconteceu, a não ser o poder de Deus. Então, naquele momento, eu creio, né, o momento onde o véu saiu dos meus olhos, né, onde Deus abriu os olhos do meu coração e eu passei a crer na sua palavra. Então, foi a partir desse momento. Glória a Deus. A música que tu falou, a música que, enfim. Meu Deus. Meu Deus do céu. É a música que eu gostaria de ter feito. Cara, essa música é excepcional, né, Tia? Eu vou largar aqui esse instrumento, não, por favor. O pessoal desligar. Eu devia ter aprendido a tocar flauta, cavaquinho, alguma coisa. Isso aqui é pesado. Bendita a hora que tu pegou esse instrumento na mão, rapaz. Meu Deus. O Marcão pediu para fazer uma pergunta. O que você acha sobre o worship campeiro? Meu Deus. Eu passo. Você pergunta? Eu passo. Passo, velho. Meu Deus. Vamos para a próxima. Se puder não tocar no assunto worship e nem worship campeiro, eu agradeço. Vamos falar sobre calvinismo, arminianismo, uma coisa mais tranquila. Vamos falar sobre escatologia, uma coisa mais tranquila. Não, dentro disso aí, cara, esses dias, olha que coisa interessante. Essa semana ainda eu estava no ônibus, voltando do trabalho, e entrou dois rapazes. E, assim, tu olhava, tu não diria que eles eram cristãos, né, porque hoje em dia, né, mas achei muito interessante que um falando pro outro, ele disse, cara, brincadeira, cara, eu não aguento mais essas pessoas só batendo no worship, não fazem nada, tipo assim, eles não fazem nada além de bater no worship. E passaram os dois conversando assim, eu não conseguia acompanhar a conversa. Sim. Mas tu via que eles entraram e essa conversa já vinha de longe, claro. eles lamentando aquilo, eu digo, mas tu via, e eu particularmente, né, não tenho o meu ponto de vista a respeito disso. Passo também, mas achei interessante, cara, a forma como eles estavam dizendo, tu notava assim uma verdade no guri. Ele disse, cara, e eu achei, aquilo me impactou, porque ele disse assim, ó, cara, então por que ao invés de ficarem só batendo, eles não chegam junto da gente e explicam, e ensinam, né, e mostram um outro lado. Então aquilo eu disse, cara, olha que interessante isso, né? Então vem naquilo que tu falou sobre o teu testemunho, né? E a gente tem essa preocupação aqui no podcast também de não a crítica pela crítica ou o bater por bater. Sim, né? No episódio anterior a gente foi muito enfático assim, algumas falas assim, muitos vieram, cara, que bom, eu gosto desse jeito que tu tem de ser direto e falar um negócio.
mas muitos ficaram receosos e às vezes não chegam por medo de tomar um coice ou alguma coisa assim, mas não é nesse sentido, é no sentido de auxílio e também de quebrar isso, assim, ninguém fala, todo mundo passa a mão, não. A ideia é trazer o crescimento mútuo, né? E a tua presença aqui, Samuca, é muito legal nesse sentido, porque não adianta, cara, a gente olha para ti, né? E diz, cara, é um cara tradicionalista, da barba, a fisionomia já expressa uma seriedade, né? Mas aí quando tu começa a conversar, tu nota assim a pureza, a vontade de estar mais tempo junto, compartilhando um tempo a mais, né? Então eu sou muito grato assim por essa oportunidade, poder te ouvir tocar novamente. Nos aproxima mais de Deus. Eu queria compartilhar isso contigo. Sim. Assim, eu compartilho os teus vídeos ali, às vezes, principalmente com os familiares, amigos. Cara, ouve essa canção. Eu sempre digo assim, fecha o olho e bota o fone, cara. Sim. E para tu não ter distração, tu só ouve a música, cara. Essa música, ele é exaltado, cara, a letra é excepcional. Né? E quando tu tem alguém interpretando de forma tão excelente, né? Virtuosa, né? Virtuosa. O nosso hino, inclusive, fala, né? Que o povo que não tem virtude. E isso é uma coisa que nós precisamos, em relação ao tradicionalismo, né, Bernardo? Valorizar essa virtude. Né? Exato. Essa busca pela excelência. Aí eu quero pegar um gancho, porque tem uma música que eu ouvi há bastante tempo já, que é uma música tradicionalista, né? Tu deve conhecer, obviamente. Tando mais ou menos, tá louco de bom. Sim. Que as coisas nunca teve do jeito que tá, né? Então, a gente dá risada dessa letra, porque tem um pouco de verdade naquilo ali, mas o problema é quando a gente assume isso para si e traz justamente para dentro da igreja. Que estando mais ou menos tá louco de bom, tu acha que tá bom mesmo? Né? Aí quando tu ouve o Paulo dizendo assim que tudo que ele faz e ele nos aconselha a fazer tudo que fizermos, façamos como para o Senhor, para a glória do Senhor. Aí, nesse contexto, tu acha que mais ou menos tá louco de bom mesmo ou não? Isso é um assunto de uma música jocosa, uma música engraçada, simples, mas se a gente for trazer para esse campo que tu tá querendo chegar, aí é bem mais complexo, né? Na verdade, a música em si, ela tá tratando da situação cotidiana e não da forma em que alguém faz alguma coisa, né? Então, nós sabemos que tudo que nós devemos fazer para o Senhor. Tudo que fizermos, seja com a palavra, seja com as nossas ações, tem que ser para glorificar a Deus. Pois bem, mas agora, a grande utopia e mentira que muitas vezes se tem na própria igreja, né? É aquela coisa, vem para Cristo que agora tudo vai ficar louco de bom. E nós sabemos que não é bíblico também. Então, assim, o andar com Cristo é uma garantia de que nós teremos problemas. Né? A coisa talvez vai estar mais ou menos, mas está louco de bom. Porque independente da circunstância, eu sei que o meu Deus não perdeu o controle. E que independente de estar mais ou menos, ou estar mais para menos do que para mais, eu tenho a garantia de uma vida eterna, onde daí vai estar louco de bom sempre, né? Independente da minha vida terrena. Então, assim, é uma música que ela trata, se for pensar no que eu devo fazer, eu não posso fazer mais ou menos. E isso serve para música, por exemplo. Ah, não, para Deus tanto faz, né? Não, para Deus é que tem que ser com excelência. Para Deus é que eu tenho que estudar. Para Deus é que eu tenho que ser o meu melhor aqui. Agora, eu tenho que estar consciente que a minha vida aqui neste mundo, ela vai estar sempre mais ou menos. Vai estar sempre um pepino aqui, outro ali. Isso não quer dizer falta de Deus, não quer dizer... Não, pelo contrário. Presença de Deus. Garantindo que o mundo jaz no maligno, mas nós temos um Deus que está no controle de tudo e que, independente do que der aqui, lá na eternidade vai estar louco do bom. Meus amigos, eu quero, enfim, eu já estou sempre correndo, né? Mas eu quero agradecer o convite de vocês, porque é maravilhoso a gente encontrar com amigos como vocês,
poder conversar coisas livremente, como nós falamos aqui, talvez alguma coisa foi alguma agulhada em alguém, mas, enfim, o ambiente da amizade é isso, né, que acontece, né? Então foi o que aconteceu aqui. Me coloco à disposição sempre que precisarem, não só para o podcast, mas para qualquer outra situação. Contem comigo, com gaita, sem gaita, para tomar um chimarrão, para comer uma carne, um carreteiro, não menos que isso também, porque ninguém é bobo, né? Essa parte da cultura eu gosto bastante. Então, me coloco sempre à disposição. Foi uma alegria muito grande estar aqui. Está sendo uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Samuca, a alegria foi nossa. Como o pastor Heber Campos fala, que nós devemos contextualizar a cultura. E ele cita Paulo, assim como tu citou. Né? E dá Esse pra ver cara é maravilhoso. Quem não show conhece, quem está nos assistindo aí... Show de bola. E nós percebemos que tu contextualiza essa cultura. Né? Então, que Deus continue te abençoando, a ti e a tua família, e que tu consiga, a cada canto do nosso Pampa Gaúcho e para fora também, né? Levar Cristo através da nossa cultura. Amém, meu. É um grande desafio, mas vamos lá. Com certeza. Alegria realmente estar contigo aqui, compartilhar esses momentos e principalmente trazer mais luz sobre a importância de nós estarmos inseridos na cultura, como tu disseste lá no início, em que Deus nos colocou. Entender, como o Juarez, que agora veio para o Rio Grande do Sul, tem que estar inserido na cultura. Fica ligado. Isso. Uma alegria, prazer estar contigo, que Deus continue te abençoando e te usando. Eu fiz meio que quase que um corte aqui, porque, claro, tem outro compromisso agora, mas é que esse papo aqui, eu já me conheço e já estou conhecendo vocês. Se não nos policiarmos, a gente vai nós vamos horas aqui falando, né? E eu tenho uma teoria que é sempre melhor a gente sair com as pessoas pedindo que fique do que ficar com as pessoas pedindo que saia. Para mim é uma imersão, né, na cultura gaúcha aqui. Eu tô aprendendo, estou sendo discipulado. Mas muito obrigado mesmo pela tua presença, né? O Bernardo já tinha falado muito bem de ti, realmente. Essa contextualização, como o Alexandre falou, é muito importante. Jesus, quando ele ia falar com pescadores, usava a linguagem de pesca. Sim. Quando ia falar com quem trabalhava com agricultura, usava essa linguagem. Então, para falar com o povo gaúcho que valoriza essa cultura sobre o evangelho, o poder do evangelho, nada melhor do que trazer essa cultura de forma contextualizada, né, com as suas virtudes. Então, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu testemunho, isso é muito legal. E obrigado por estar aqui com a gente, né? Só para concluir, então, Samuca, mais uma vez, nossa gratidão a Deus pela tua vida. Mas quero fazer menção também a Ana e o José, que estão conosco, né, nos bastidores hoje aqui, vieram juntos, fizeram questão de estar conosco. Fica a nossa gratidão também a eles, né, por a generosidade de compartilhar o tempo do pai, do esposo, né, também conosco aqui. Que Deus continue te abençoando, cara. Tem sido para nós, para mim especialmente, uma alegria, cara, poder ver o que Deus tem feito na tua vida e através da tua vida, assim. Muito obrigado por se deixar usar por Ele. Como diz os jovens, tamo junto. Tamo junto. E aí você que está aqui com a gente até agora, você que chegou até aqui e não clicou em se inscrever, não te acadela, como a gente sempre diz, e clica em se inscrever, né? Muito em breve, anotem isso, gravem isso muito bem na cabeça de vocês. A comunidade Oldcast já está a caminho. Então, se você quer fazer parte de um ambiente onde a gente fala de tudo por uma perspectiva bíblica, onde a gente toca naqueles assuntos que você não tem, às vezes, alguém para conversar no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, dentro de casa, esse ambiente está acontecendo, é esse aqui, é o Oldcast, e muito em breve a nossa comunidade vai estar disponível para você fazer parte. Então, se você tem interesse, primeira coisa, se inscreve. Mesmo se você não tiver interesse, se inscreve aí, faça esse favor, né? Mas comenta aí, comenta aqui nos comentários mesmo do chat, comenta no Instagram, @souoldcast, Instagram, TikTok, estamos no TikTok também, né? E aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e fique atento que daqui a pouco nós estamos de volta. Ok.